Boa noite, gente bonita! Tudo bem com vocês? Tomara que sim! Eu sou o Ângelo Pereira, sou artista orientador das oficinas culturais da Fundac. Eu atuo na área da literatura com contação de histórias. E hoje, gente, eu recebo uma pessoa aqui. Nossa, eu não sei dizer o quanto mensurar é pouco, é mais que isto. O quanto... Ah, deixa eu acenar já para uma pessoa que está nos assistindo. Oi, linda! Eu não consigo mensurar o quanto ela é queridinha, o quanto eu adoro. E outro, ela é adorada, querida por, acho que, trocentas pessoas. Quem a conhece é apaixonado por ela. Ela é atriz. Ela tem outras funções além de atriz também, que eu prefiro que ela explique. E agora que eu descobri que também plantadora de histórias. Ela entrou na minha área. Ela entrou na minha área agora como contadora de história também, é isso. Vamos descobrir. Mas essa coisa, essa flor de pessoa, esse carinho de pessoa se chama Bruna Guimarães. Vem pra cá, menina! Papará, papará, pá, já a dancinha. Papará, papará, pá, papará, pará. Tem que terminar a música. Papará, pá, pá, pá. Gente, antes de mais nada, lembrando que estamos em época de pandemia e tal, como já estamos vacinados, mesmo assim nos preocupamos com os próximos, então está aqui o álcool gel. Você pode colocar, por favor, que aqui, fique à vontade. Você pode colocar para mim? Ai, você errou, Bruna! Louca! Bruna! Assopra para mim, por favor. Eu não tava preparada. Isso que tá não chegar antes pra ensaiar, né? Brincadeira. Ai, gente. Eu ia te... isso aqui não sei... Nossa, ainda bem que o reflexo foi. Gente, carinhos e etc. à parte, bora lá. Gente, como eu já disse, essa menina a gente já atuou junto. Eu já fui pai dela, acreditem. Então, voltando. Antes eu ficava agoniada com isso, agora já faz parte. Então, pessoal, falando sobre pandemia, no início a gente fazia um lá, outro cá. Só que tinha delay, tinha eco, uma coisa horrível. Então a gente optou, tá todo mundo, tomamos banho de álcool, etc. Tarará. Tomamos álcool também. Cuidado, opa, a gente não pode falar isso. Eu não tomo não, você toma, eu não. Sai fora. Eu ouvi falar. Gente, Bruna, você quer, como eu te disse, você é atriz, aí tem aquelas outras funções que você me falou. Por favor, faça uma apresentação básica. Vamos lá. Tudo bem? Primeiramente quero agradecer aqui a convite do Ângelo. Obrigada mesmo, pra mim é uma honra e por mais que a gente se distancie, fica um carinho, né? Fica essa amizade que não acaba, não há tempo nem distância. Gigantesco esse carinho. E o meu começo, a trajetória foi inclusive com o Ângelo, ele também fazia parte do espetáculo, que foi a Rosa de Cabriúna, que é onde eu comecei a minha vida no teatro, né? Então eu tinha 14, 15 anos. E tinha um mês que eu tava fazendo oficina com o Adiba Wilson Cuba, e aí ele me convidou pra substituir uma pessoa, na época era que fazia Margarida, esqueci o nome dela. A filha fazia do Margarida. Aí foi assim, eu já tinha assistido a Rosa umas 3 vezes, então... eu chorava todas as vezes, né? Então, assim, gente, eu ficava... Que espetáculo maravilhoso, é mágico, te transporta para um outro tempo, um outro lugar.
e aquela simplicidade, né? Aquele universo caipira. Então, aí quando eu fui convidada, eu lembro que a sensação era de felicidade, mas eu pensava assim, mas eu não vou poder mais assistir? Tipo... Sim. Pera um pouquinho, Bruna. Isso que você falou é muito importante, que a única tristeza que eu não ouvi de ninguém, e eu sempre pensei nisso, a única tristeza do ator é esta: você não pode assistir o espetáculo e se assistir, né? Mas, vamos começar. Você tá bem? Vamos lá. Qual que é as suas funções? Atriz, plantadeira de histórias. A plantadeira de histórias, e hoje eu me considero empreendedora criativa, bem no começo, uma semente ainda, mas já com... E o que é isso? Explica pra mim, por favor. Bom, vamos lá. Como o meu caminho veio de sendo do teatro, então atriz, eu me via assim, atriz. Enquanto atriz, o que eu posso fazer? Como eu posso trabalhar? Como eu posso gerar renda, né? Eu tinha uma visão muito dependente de editais, dependente do Estado em si. E a visão empreendedora, né, as atitudes empreendedoras é aquele lugar que você cria uma independência. Sim. Pelo menos busca essa independência, né? Por exemplo, quando você vai fazer um trabalho de palhaçaria, de perna de pau, para uma loja, os empreendedores não têm essa consciência, porque eles mesmos se produzem, eles mesmos se vendem, né? Eles mesmos criam o público. Então, você tá vendendo o seu peixe, né? Você tá vendendo o seu produto. Você é o produto. E o que você produz. Pode ser um serviço ou pode ser um produto, né? Mas então, o empreendedorismo criativo é isso, é a arte de você ser criativo, né, dentro desse empreender. Pode falar. Quando eu vi esse termo que você me mandou, empreendedorismo criativo, eu fiquei me perguntando, o que é isto? Aí agora você acabou de confirmar que é o quê? Você se auto-vender, você vender o seu peixe. Não basta você ser um artista, mas você também entrar no... Criar uma independência, né? Criar uma independência. Então, basicamente, assim, acho que... Inclusive, hoje eu estava falando com a Keliane, né? Que tá rolando o prêmio Tarsila do Amaral. Empreendedora Revelação, que eu me inscrevi. E eu tô concorrendo também. A gente foi selecionada, eu e a Regina. Eu como plantadeira de histórias e a Regina na editora parabéns. Fonte de Ideias. Nós duas de Caraguatatuba estamos representando a cidade dentro desse prêmio, que é incrível, são 5 lugares. O primeiro lugar é R$10.000, mais a faculdade. Eu também ainda não tenho uma graduação. Ixi, a gente tem muita coisa aí, é gigante. Eu tava falando pra Keliane isso, sobre, às vezes, tem muitos artistas que não se veem como empreendedores. Sim, e daí fica numa certa dependência. De apoio, onde... É uma questão só de ampliar um pouco o olhar mesmo. O município, às vezes, o Estado não te dá esse respaldo, apoio, né? Então você tem que correr atrás. Até porque, será que se o Estado for dar esse respaldo pra todo mundo, dá, né? Tipo, não sei, será que se... talvez... A Fundaca, que é a Fundação Cultural, se ela for dar esse respaldo pra todos os artistas da cidade... Será que tem pra todo mundo? Eu não sei. É uma questão também, é uma questão assim... Então, foi onde eu entendi. Tem os direitos, né, que a gente tem, que por exemplo, atuar no conselho, lei de incentivo e tudo mais. Mas é muito bom você ter um caminho independente, né? Independente, ótimo. Independente. Isso é ótimo. E é o que eu venho buscando. Você sabe que ainda depois de tantos anos, Bruna, que a gente tá aí... agora que a gente começou assim, participar de Aldir Blanc e ganhar. Agora pela primeira vez nós ganhamos que Deus nos ajude, que é o... Qual que é? PROAC? Putz, a gente passou em quinto de 300 e pouco, lá de... Minha Rita e Leco Borba? Até que enfim. Mas, ou seja,
essa independência que você está falando que é muito importante, porque o artista no Brasil, ele precisa não só se aprofundar no que ele faz, né, com técnica, conhecimento, mas também se vender, porque só o município e o estado, eles estão ali, você tem que ir atrás, né? Por exemplo, vocês passaram no PROAC, tudo que entra dentro dessa questão de editais, né, que é um edital do estado. Mas vocês também podem, por exemplo, eu estava lá no Ilha Morena, que é um clube, né, daqui de Caraguá, e aí estava visualizando ali. Eu até esqueci, vocês nem sabem, mas eu inscrevi o Inharrita e Leco Borba dentro da LOA, que ainda não vamos ver como é que vai ser, mas para fazer turismo criativo ali no Juqueriquerê. Foi aquilo que você me pediu? Eu perguntei o orçamento. Aí eu mandei um link para você, que depois eu vou te passar, então tem vários vídeos, fotos, tarará. Eu não sabia que era isso, pra mim que era ilha, quando você falou ilha, eu imaginei que fosse Ilha Bela. Ilha Morena ali. Ilha Morena. Não, mas então, eu até tô com um e-mail para mandar projeto para quem gerencia lá, né? Eu ainda não mandei porque eu tava muito corrido, mas eu já tenho na minha mente, tipo, já tá no meu caderninho, né, inclusive aqui. Os projetos que tem que enviar, tudo. E o que eu pensei era de ter um passeio ali no Juqueriquerê com contação de história, contando do Porá, contando então vamos pegar agora. Vocês, sabe? Vamos pegar essa raiz, essa linha aí. Foi você quem criou esse projeto e mandou pra lá? Eles que pediram? Como foi isso? Esse aqui agora específico que eu tô falando do turismo ali. No Ilha Morena eu fui lá passear e aí o olhar empreendedor é isso, entendeu? Sim, tipo, você olha para um lugar, falou, você fala, tem uma possibilidade ali, né? O que público, quando você oferece cultura, arte, você muda também o público, né? Qual é o turista que você quer atrair para sua cidade? Qual é o tipo de turista? É aquele que vai deixar tudo sujo ou é aquele que quer apreciar uma obra de arte, aquele que quer conhecer a cultura da cidade, que não vai deixar o lixo dele de qualquer jeito nas praias, né? Sim. Então, assim, essa consciência. E isso é agregar valor. Quando eu tenho consciência disso, eu levando uma contação de história, contando sobre o Rio, sobre as histórias dali do Rio, dentro desse espaço que ainda não existe, um turismo ali. Então você tem que estar atento ao que a Secretaria de Turismo também tem interesse. Aí entra o setor público e o setor privado, que também, né, que seria o Ilha Morena, por exemplo. Então eu vou enviar esse projeto tanto para o Ilha Morena quanto também para o setor público. São caminhos que a gente vai aprendendo depois de muita caminhada, você vai descobrindo. Sim. Mas esse olhar empreendedor é isso, é você olhar e enxergar uma possibilidade. Tipo, né? Opa, aqui cabe um trabalho, cabe um projeto e... Por exemplo, as contações de histórias que eu venho fazendo, a diferença é que eu foquei nas contações de história, meu foco são histórias reais, histórias de pessoas. Então, essa é a diferença, né? Tipo, o meu foco é esse, são histórias de pessoas. E aí, transformar de uma forma lúdica no audiovisual, porque a gente tá numa pandemia e essa questão do presencial, agora que tá voltando, né? Então, como ir para o audiovisual, como criar um produto aqui nessa tela, tipo um infoproduto. Sim. E aí, isso aqui, por exemplo, é um produto, você está vendendo para a Fundação Cultural, né? É uma live que você está como artista orientador. Então é muito louco isso, e a gente também tendo que adaptar as aulas de teatro, de música, tudo para essa tela. Sim, né? sim. Quais as possibilidades que a um tela... novo nicho, né? Que a tela me proporciona. Mas assim, então acho que e os cursos que eu fiz que mudou tudo, assim, a visão, foi do Sebrae. A parceria que o Sebrae tem aqui com o prefeito, com a Secretaria de Turismo. Agora vai ter um encontro dia 17 para as mulheres empreendedoras, de grupo de mulheres empreendedoras na associação comercial. Mas é tudo novo para mim, isso é bem recente, assim, Nossa, imagino. Tipo, é tudo novo, né? Porque é o que eu falei, eu até escrevi esses dias, antes da pandemia, minha vida era teatro. Pandemia. Aí Sebrae, empreendedorismo criativo, turismo. Aí foi abrindo um leque de possibilidades que eu tava buscando. Porque eu fiquei perdida, né? Tipo, desempregada,
o que, que eu vou fazer agora? Sim. Ficar só dependendo Sim. da Aldir Blanc salvou, né, também, tipo, deu um respiro pra gente, mas eu preciso criar um lugar, uma Ou independência. seja, vou usar um termo bem simples aqui, tem que ser guerreiro. Quando você é artista no Brasil, você tem que ser guerreiro para continuar. Agora, no momento deste, que estamos passando de pandemia, aí você tem que ser guerreiro de Troia de 300, né? Você tem que ser... E parabéns pela... Aí tem os meus, cada um tem aonde vai buscar, né? Eu tenho uma coisa de fé muito forte, eu tenho minhas orações, então eu confio numa espiritualidade também, é onde eu busco força. Mas eu acredito que se ficasse só eu por eu, assim, só um corpo, eu não aguentaria, acho que não sei, eu não aguentaria. Sim, sim. Perde o sentido as coisas, assim, sabe? Sim, Tipo, sim. E eu fico muito contente por ver, assim, pessoas que vieram de algumas décadas, quase 2 décadas, vamos dizer, antes da gente, ou seja, pessoas novas no ramo e que tem uma visão mais ampla que a nossa, sabe? Que já tem essa visão assim, já buscando. Isso é muito gostoso de se ver. Eu acho que inclusive o empreendedorismo ele deu um up na pandemia, porque muitas pessoas ficaram desempregadas. Sim, sim, a pandemia ela causou alguns ups, né? Ela causou alguns uns ups. Eu falo por mim. Ela deu uns starts assim, né? Tipo, você teve que se reinventar e fazer as pazes com a tecnologia. Sim, eu sou ator. Desde 96 que eu comecei com o Carlinhos Palmer, tarará, eu conversei com pessoas aqui e tal. E eu, assim, fora do palco, eu era o Ângelo. No palco já tinha texto, tudo era só chegar e fazer. Aí depois veio a ideia da contação de histórias, que você tem que chegar e agora você tem que conhecer o contexto, o esqueleto do que você vai falar. E daí as intervenções vêm. E você adapta ali o assunto, tal, beleza. Quando me veio a história da pandemia, agora vocês terão que gravar vídeos e fazer lives. O Ângelo, como personagem, eu podia chegar, tu não sei o que, papapá, com texto fácil, sabe, até mesmo com o esqueleto da contação de história, beleza. Agora o Ângelo chegar e olhar e falar, tarará, tarará, meu, foi uma parede pra eu quebrar. Você acredita que também? foi com testa, foi com cotovelo, foi com tudo pra quebrar É muito ela. louco, né? Porque as pessoas falam assim, ué, mas você é ator, você tinha bloqueio com câmera? Meu, ligava a câmera, dava um negócio, né? Tipo, eu fugia também da câmera. A primeira contação que eu fiz foi com objetos. Pra não ter que olhar pra câmera. Tipo, eu ia filmando os objetos e ia contando. Manipulação, teatro de manipulação? Meu, mas foi assim, sem técnica. Não foi, eu me inscrevi lá em Pinda quando tava aberto. Foi assim que começou. Sabe o que é muito legal, Bruna? Que a Bruna, gente, ela é atriz de Caraguá. Vamos ser realistas, somos do interior do interior. E ao mesmo tempo, menina, para quanto lugar você já foi, já se... Então agora vamos pegar essa outra aí onde eu quero chegar, onde eu quero linkar até chegar aqui? Vamos. Bruna, você é caiçara? Eita, eu sou nascida em Caraguá. Eu vou pegar do comecinho até onde você chegou no teatro, hein? Vai Tá, lá. eu sou nascida em Caraguatatuba, né, então... Mas eu não tive a vivência da cultura caiçara. Então, assim, eu nunca tive essa coisa de pescador, de fazer rede. Inclusive, eu acho que a cidade de Caraguatatuba não é claro a identidade cultural dela. A gente não tem um espaço de identidade cultural. O turista chega, ele não sabe quem é o povo de Caraguá, porque Caraguá é uma cidade com muito turista, inclusive os nossos gestores muitos são de fora. Sim, Caraguá você... 70% eu ouso dizer, me perdoem pessoal se eu estiver errado, mas 70% da população daqui não é daqui. Quando você falou isso, no artesanato, você vai para o litoral sul, você tem o artesanato marajoara, cultura, lá.
Aqui não tem. Mas tudo tem uma explicação também. Né? Se você buscar a história de Caraguá, tá desde... catástrofe, né, também teve... Isso. Então, assim, muita gente não só morreu aqui, como foi para Ubatuba, foi para cidades vizinhas. Sim, Tanto que Ubatuba tem, né, tem quilombo, Ubatuba tem tribo, São Sebastião tem, e Caraguatatuba não, Caraguatatuba não... É por uma questão histórica também, questão histórica né? também. Sim, então... mas aí que tá, mas ainda existe, né? Então, assim, o que existe, que eu conheci recentemente, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar do seu Sebastião Isidoro, que fazia a festa de São Pedro Pescador, que era muito conhecido, que era o festeiro, nunca ouvi falar, né, de tantas pessoas que marcaram a história da cidade. Então, por que que isso não é contado nas escolas? Eu acho que tem que entrar dentro do currículo escolar, sabe? As crianças têm que saber qual é a história, quem é o povo e o seu território. Porque eu sinto que eu cresci sem identidade cultural. Então, quando tinha um edital do Festival do Camarão chamando pra cultura caiçara, eu não me identificava. Eu sou de Caraguá. Tipo, não me identificava. Eu sou caiçara? O que eu sou? Então, assim, eu acho que também tem uma coisa da cidade. A cidade que cresce. Você acha? Tá faltando um pouco eles resgatarem e dar continuidade a isso? Aí quando resgatar e fortalecer o que existe ainda, né? Então, por exemplo, quem é que sabe que existe o seu Toninho com o grupo Folia de Reis lá no Tinga? E o que é a Folia de Reis? Sim. Então, assim, quais crianças sabem? Eu fui descobrir esses dias, male, né? Preciso ainda me debruçar mais. Mas, assim, por que eu não sei disso? Por que eu não aprendi na minha escola? Que, inclusive, no Tinga, que é o bairro que eu morei, que eu estudei, tem um grupo de Folia de Reis e nunca foram na escola. Então, assim, e eu não coloco a culpa em ninguém, por exemplo, essa responsabilidade é do setor público. Eu acho que é de todo mundo, é da comunidade como em si, sabe? Menina, então, danadinha, pior que você tocou no ponto mesmo. As pessoas culpam muito, elas jogam muito pro outro. Então, quando eu trago pro peito e faço um evento, né, tipo Memória Caiçara, eu trouxe pro peito, eu falei, não é minha responsabilidade, eu vou fazer isso, eu vou juntar as pessoas. Eu vou juntar o pessoal do fandango, eu vou dar um jeito... Independente do poder público. Inclusive, vou juntar eles também. Vou juntar o pessoal do setor público, do setor privado, dos caiçara, todo mundo. Porque é uma responsabilidade nossa enquanto povo, não de um ou de outro. E acho que enquanto a gente ficar culpando as pessoas, sempre tem um culpado, sempre tá apontando para algum lugar, a gente não resolve. As coisas só vai dando um nó. Protelando. Só enrolando, só e não. Então, o empreendedorismo também traz isso, ele traz esse olhar mais de liderança, esse olhar mais de responsabilidade, menos vítima, sabe? Então, assim, eu não sou vítima da sociedade, eu não sou vítima da história. Não. Eu entendo a história, né? Eu sei de toda a desigualdade que existe, mas eu sou responsável. Eu sei que eu posso. Eu sei de onde eu vim e eu sei onde eu posso chegar, né? Não é porque que eu vim de lá que eu vou ter que me manter lá. Então, e a vida é isso, né? É a luta. Quem coçou, cotou, proncovou, né? Lembra disso? Lembro. Mas voltando, Bruna, boa, menina do céu, hein? Você é candidata a vereadora aí daqui uns anos que tá dentro do teu voto, não, boa. Vereadora cultural, né? Inclusive é importante a gente ter representantes, né? Cultural na política. Eu conheci, eu até falo assim, eu sei que tem artistas que não curtem, eu até respeito, mas o que é certo, eu sou muito sincera. Então, por exemplo, se o vereador, por exemplo, o Jair Silva, o Christian Bota, eles deram apoio ali, foi tudo de última hora, eles me atenderam, e eu acho que tem que trazer, ao invés de eu apontar, que nem eu falei no evento, né, tava lá no microfone, gente, não importa se é setor público, o que quer que seja, são pessoas, né, pessoas têm as suas questões complexas. Então, assim, tanto lá quanto cá, em todo lugar. Então, eu acho que a gente ficar apontando, a culpa é dele, é aquela coisa. É trazer pra gente, sabe? Trazer pra gente e eu busco sensibilizar as pessoas. Então, às vezes, aquela pessoa até esquece do que existe de humanidade nela. Eu trabalhei dentro de um centro de detenção. Se eu não trabalhasse a minha empatia, você acha que eu iria conseguir trabalhar dentro de um centro de detenção? De jeito nenhum. Você sabe o que é isso? Você também já foi lá? Sim, de jeito nenhum. Então, você tem que buscar
Você tem que... A humanidade do outro, fazer ele enxergar que ele tem afeto, que ele, né, que ele... É você se entregar e mostrar que estou aberto a qualquer proposta aí, galera, e vamos... Exatamente, então e eu acho que isso é engraçado, porque às vezes as pessoas julgam e falam, nossa, mas o vereador ou a gestão ou isso ou aquilo, mas e o tanto de artista também que não é unido? E o tanto de artista que puxa o seu tapete, que tem inveja? Sim, tipo, então assim, o ego, vaidade tá em todo mundo, entendeu? Então eu acho que tem que fazer, de muros a gente já tem bastante, eu acho que a gente precisa criar pontes. Então é por esse caminho. O que liga eu a você, né? O que liga a gente, o que liga eu a eles, e enfim. É um todo, é um coletivo, é integrado. Queira ou não, é o momento. Eu assisti um filme ontem que eu não lembro, eu não vou citar, mas eu não lembro a frase, mas quer dizer assim, tipo, o futuro não, se eu estou vivo, isso, aquilo, não, agora, agora. O passado era não, é agora, cara. Ficar falando do passado, falando do futuro, não, o presente está aqui. Faça. Lá no futuro eu vou voltar aqui no passado e mimimi de novo. Inclusive a ansiedade é quando você está no futuro, né? E a depressão é quando você está no passado. E é o que a gente mais aumentou na pandemia, essa questão de ansiedade e depressão. Nossa, isso veio à tona muito. Veio muito à tona. E a contação de história, né, de pessoas, e não só das pessoas, mas as contações em si, eu acho que elas trabalham muito ressignificar as coisas, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa conta a história dela pra mim, às vezes ela não lidou tão bem com aquela situação lá no passado. E quando ela traz à tona e de repente ela assiste através de um outro olhar a história dela, ela tem a oportunidade de ressignificar aquilo, de olhar com um olhar positivo daquela situação, né? Por um outro ângulo. E isso alivia, isso faz bem, eu sinto o nó desatando em mim também. Porque quando você pega uma história de alguém, eu pelo menos sinto como se fosse eu, assim, tanto que, é por isso que a gente toca as pessoas porque a gente traz pra gente, né, a gente sente como se fosse o outro, e aí as pessoas se emocionam, acreditam. Olha, você falou um monte de coisa agora ali, você fez um destrinchar ali que chega a ser poético, filosófico, e vou usar o termo, e os que orgulho, menina, de te ver. Gente, ela não é só artista, ela é uma artista política, social e etc, etc. Gente, o que você transformou, Bruna? Onde você foi, menina? Não, olha, eu acho que eu fui, sabe, os lugares assim, eu já morei em São Paulo, né, morei 3 anos em São Paulo, foi onde eu aprendi a acreditar mais em mim, foi onde eu aprendi a dizer gente, não. Gente, quem viu a Bruna, pessoal, como eu disse, eu comecei lá em 96, menino ingênuo, depois de uns bons anos, me apareceu no teatro a Bruna, inclusive a família dela. Foi. O pai, a mãe, todo mundo, a gente trabalhou junto, participamos de muitas coisas, e a gente foi, por exemplo, com Rosa de Cabriúna para São Paulo, lembra-se? Você se lembra quando a gente saiu atrás de um cinto para comprar lá em São Paulo, na Galeria Olido? Eu lembro quando a gente esqueceu um ator. Eu lembro quando a gente esqueceu um ator. Ah, não, isso aí não conta, que todo mundo fala disso. Gente, essa menina era uma menina, agora ela tá uma revolucionária política artística, como que eu vou classificar isso? Nem eu sei direito. Uma militante artista... eu acho que... Nossa, cara. Eu agradeço muito, mas acho que assim, no caminho, né, a gente vai tentando descobrir os caminhos. Ninguém chega e fala, sabe? Tipo assim, difícil a pessoa que chega e você fala os caminhos. Vai por aqui, vai por ali. E muitas vezes eu percebo que até os próprios amigos, assim, não sabem de alguns caminhos. Não, é verdade. Não viram, não tiveram esse olhar. Porque também é uma questão de olhar, né? Então e de oportunidade, né? Então, embora eu sempre estou buscando, por exemplo, na pandemia não sabia pra onde ir, eu me sentia numa caverna escura, mas eu tinha na minha mente que alguém tava com uma tocha lá na frente, que alguém tá enxergando alguma coisa, então eu vou procurar quem é que tá enxergando e o quê.
Aí foram os cursos do Sebrae, empreendedorismo, economia criativa, turismo. Aí eu conheci o pessoal do Conect Amigos do Turismo, né, com a Ana Carla Moura. Então, assim, a internet também me trouxe quando você fala pra onde você foi, eu fui pra muitos lugares dentro de casa. Porque, tipo, eu fui pra muitos lugares. Então, assim, eu falei com muitas pessoas do Nordeste, sabe? Tipo, de Brasília. Então, assim, do Sul. Então, assim, essa possibilidade que tem a internet também, né? Quando você sabe quem você é e qual é o seu propósito de vida. Porque também é que nem morar em São Paulo sem saber quem você é. Você vai ser massacrado. Então você vai morrer, provavelmente. Difícil. Você tem que chegar sabendo quem você é e com foco. E a internet é assim. Se você não tiver um foco, você se perde, porque é muita informação. Sim, muita sim, possibilidade. Nossa. Então você tem que saber o que você está procurando, né? Quem você é e qual é o seu propósito. Acho que depois que você entende isso, você passa por cima de qualquer medo, porque os medos vêm, os bloqueios, as inseguranças, o julgamento, o medo do julgamento, né, do que vão falar. Então, assim, mas quando você sabe do seu propósito, não tem o que te pare, né? Você sabe que tem muitas, não armadilhas, mas caminhos que podem desvirtuar também, até mesmo o seu propósito e etc. Então, é delicadíssimo. Você sabe que eu falo como ator, quando também ator, eu falo, gente, que inveja, que vontade de ter sido isso lá em São Paulo. Porque lá é um celeiro de proposta. Porém, é aquilo que você falou, se você também não tiver já a sua raiz, a sua base, o seu foco, você pode sair daqui e trabalhar em outros setores até... sim. Né? E é muito louco, porque os primeiros dias que você chega em São Paulo, você tá lá tocando pandeiro, brincando, tipo, aquela energia, aquela cor colorida no meio de um cinza, muitas vezes, dentro de metrô, as pessoas mal-humoradas, desconfiadas, aquela energia carregada que é São Paulo. Por quê? Porque as pessoas estão buscando alguma coisa e elas não sabem o que é, né? Então elas sentem muito vazio, elas sentem muita depressão. Então essa energia com o tempo vai te contaminando. Você vai entrando nessa vibe. Você tem que ter um escudão. Tipo, se não é você se manter no meio dos grupos, né, do pessoal que você acredita. Inclusive os grupos que eu passei, eu sabia que era só uma passagem, eu também não me identificava, sabe? Então experiência. Eu tenho muito isso, assim, eu chego num lugar, eu sei o que eu vou aprender ali. E eu já saco, tipo, eu vou ficar tanto tempo, eu vou... Sua mãe e seu pai estão orgulhosos de você, né? Sabe por que eu tô citando isso, gente? Como eu te disse, a gente nós trabalhamos juntos e eu conheço o pai da Bruna, o irmão, a irmã, a mãe, e imagino que foi pra eles deixar a menina de 20 e pouco, 23, quando você foi pra São Paulo? Quando? Acho que é. Deixar ir lá pra Babilônia, gente. Só que eles são bem tranquilos, parece, né? Ou eles conhecem a filha que tem, não sei. Minha mãe é bastante espirituosa, ela é pegada nas orações, e meu pai, ele sempre confiou. A educação foi sempre assim, né? Meu pai, tipo assim, você vai sair com um pessoal que não é tão legal, ele ia junto. Ele mostrava, ele sempre levava até o abismo e mostrava, ó. O abismo tá ali, você quer pular? Que pai, cara. Então, que saudade dele, que cara... Meu pai foi um guia, né? Um guia, toda a base. Tem a minha mãe nessa parte da fé, que é muito forte, e meu pai na parte cultural, na parte mais racional das coisas, sabe? Sim. Então eu acho que eu tive um bom equilíbrio, assim, de base, né? De infância. Porque a infância diz muito o que a gente é hoje, quanto adulto. Sim. Já a semente foi... O primeiro galinho já foi... guia, assim, direcionado para daqui, né? Exatamente. Agora, Bruna, quando que você entrou no teatro a primeira vez e por quê? O que te aconteceu? Tipo, assim, vamos pegar uma pessoa comum. Eu, Ângelo, né? Eu moro lá em Tarará, Carapicuíba, sei lá, qualquer cidade aí, e hoje resolvi entrar no teatro. Por isso. Onde foi?
Qual que foi? Eu tinha 13 anos, 14, e eu trabalhava no açougue. Meus pais tiveram açougue por 7 eu anos. lembro. Lá no Porto Novo. Então, assim, eu chegava da escola e eu amava lidar com o público. Então eu gostava de ficar no caixa, porque eu falava com as pessoas, que eu vendia as coisas, ficava no churrasquinho. Aí eu ficava no churrasquinho, vendia frango assado, vendia... Então eu gostava dessa vibe já de pessoas. Pregava peça na minha mãe, nos meus pais. Teve um dia, minha mãe pode até vir um dia falar. Tipo assim, mãe, não vão trazer a carne. Daí ela fica desesperada, eu falo, brincadeira, vamos sim. Tipo, então já tinha essas coisas assim, natas. Mas, e meu pai também tinha esse lado lúdico, né? Então, de pegar um ursinho e dar vida pro ursinho, né? E brincar, e brincar com a imaginação. Ele faz isso. Sou fã, viu, papai? Meu pai sou fã. Então ele sempre teve isso. Mas no teatro mesmo, que eu lembro, a primeira vez que eu pisei, eu já tinha essa idade, 13 anos mais ou menos. E foi quando meu tio Walter, irmão do meu pai, tem um amigo que estava atuando na Globo, que é o Thiago. Ele estava atuando na Globo e tinha uma peça chamada Jeca Voador. O Jeca Voador. Então foi a primeira peça que eu assisti. Eu entrei no Teatro Mário Covas, tinha uns 13, 14 anos. E aí, assim, quando eu vi aquela coisa, assim, tipo... É aquela coisa que você vê e você já sabe, né? Tipo, é isso gente, que eu quero. É isso? É isso que é eu isso quero. Que eu quero pra eu mim. quero estar lá. Normalmente eu sou assim, tipo, eu vou pro carnaval, meu pai também tem isso. E aí, eu não quero ficar sentado, eu quero estar lá. Tanto que eu fui também desfilar no carnaval, na Vai, tipo, eu quero experienciar. Eu quero estar tendo visto, eu não quero estar aqui olhando. Tipo, essa energia, né, maravilhosa que tem o palco, né, esse lugar. E aí minha mãe foi comigo na Fundac, foi até engraçado, que eu fiquei morrendo de vergonha, minha mãe, ai, minha filha, falando com a Diba, nem conhecia. Isso foi na época da Diba, Foi. O Adiba Mas vem cá, foi meu primeiro professor. Só um minutinho. É isso que eu ia perguntar agora. Então, na verdade, eu tenho uma memória, assim, um pouco antes do Adiba, só que ela é muito que a Lala me deu aula já. Eu tenho isso na cabeça, porque eu lembrava de uma professora com cabelo assim, aquela coisa que a Lala chega, né? Dá pra ver ela chegando, aquele poder. Pavão, poderoso que ela é. E, inclusive, minha inspiração. Ela é um pavão maravilhoso. Ela é minha inspiração, desde a Rosa, minha Rosa. Aí então eu tenho uma vasta lembrança, assim, eu sou ruim de memória. Mas assim, que eu lembro mesmo foi o Adiba, né? Eu lembro do Dragão Verde, que foi a primeira peça que eu fiz. Isso, o Adiba, ele era professor na Fundac. Na Fundac. Tá. Aí no próximo ano ele virou coordenador. 2015. Não, eu perguntando agora. Não, então não. 2006, não, é que eu comecei em 2007. Aí depois eu fui pro Cambalu, que tive uma experiência com vocês. Lembra? Foi 2006. Sim, não, é que eu não tinha... a minha dúvida era se você havia começado com a Lala, com a Diba ou comigo. Não. Primeiro foi com a Diba, Lala, um dos dois ali. Primeiro Lala na escola, depois o Adiba e depois você. Foi em seguida, tanto que no meu tem um portfólio, que foi como eu tirei o DRT, né? Então eu tenho tudo que eu fiz. Aí nesse portfólio tá lá o Adiba, depois tem você, entendeu? Você, o Claudinho, aí depois veio o Papatapatá e o Daniel Forjás. Aí tem o Rick e o Thiago com a Nova Companhia. Aí tem o Claudinho com a Companhia de Nós Dois. Enfim, daí foi indo. Todas as outras companhias que a gente vai passando. Mas certo. Entendi. Então, você quer continuar o assunto? Quer falar mais alguma coisa? Que temos perguntas. Pode fazer. Mas não tem pressa, não. Não, pode fazer. Acho que foi isso, assim. Foi a magia do teatro. Começou com essa peça, o Jeca Voador. Aí em seguida fui no teatro, comecei a fazer. Um mês fazendo oficina, o Adiba chamou pra fazer a Rosa de Cabriúna. Aí pronto, né? Aí começou ali, nunca mais parou. Certo. Então vamos lá, você trabalhou com a Lala, com a Diba, comigo, quem mais? Daniel Forjás, Papatapataio. O Rick, o Thiago. Tá. O Heron também? Você fez o Saturnália, eu fiz o Noites no Museu com a Rita, com as gente, crianças. a pergunta que eu ia fazer agora é impossível de se fazer, porque você trabalhou com vários. Tá.
2 espetáculos, então, de cada um. O meu não precisa, tá? Eu abro mão. 2 de cada um que você participou, que eu sei que isso é tipo, Ângelo, poxa, você vai perguntar isso pra mim? Qual que mais marcou, assim? Isso é a pergunta. No seu caso, como foram com 5 pelo menos aqui em Caraguá, ou então, não, pode ampliar. No geral? Vamos falar de Caraguá primeiro. Olha, pra Os mim... que foram assim importantes, por exemplo, desculpa, Bruna. Pode falar. Eu fiz, por exemplo, o meu primeiro que foi A Floresta Mágica, adaptação de Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Tá. Foi legal, foi marcante. Só que, pô, tiveram aqueles que você fala, putz, cara, desculpa, mas Sonho de uma Noite de Verão foi top, marcou na minha vida, mas esses daqui foram fodásticos mesmo. Então fala só dos fodásticos, então. Não precisa nem citar diretor e com quem. O que você mais gostou de fazer? Assim, o que foi mais... Pra mim, eu não tenho visceral, problema de falar isso. Acho que muita gente não, sabe. Pra outro não ficar triste. Lógico Sim. que eu ficaria triste. Porque no Cambalu, que imagina, era um grupo que não era apto a fazer um trabalho sério realmente. Né? Não, mas foi uma experiência massa. Sim, mas vamos combinar. Rosa de Cabriúna, outras coisas aí que você fala, mano, aquilo marcou na minha vida. Não, pra mim teve assim, o que mais marcou que eu carrego, e às vezes eu até queria reviver, sabe aquela coisa que você quer reviver? Só que eu até tentei, mas era outra época, que repetiram, fizeram novamente, que foi a Rosa de Cabriúna. A Rosa de Cabriúna, pra mim, não sei se é porque foi o meu começo, acho que juntou muita coisa, né? Por ser a primeira peça, teve aquela coisa de viajar, os meus pais... nível, né, E o nível da peça, e o nível dos atores, eu tava... Pra mim, assim, era mágico, porque era todo mundo profissional ali, né? Tipo, tinha o Ângelo, tinha a Lala, a Rita, o Ulisses, o Danilo, um povo tudo foda, assim. A Rosana. A Rosana. Só Rosana, 22 Bruno. atores. A Rosana, quando eu entrei, ela já estava. Ela estava aqui esses dias, aí onde você tá. Eu falei assim, Rô, desculpa, mas você pra mim, quando eu entrei no teatro, eu olhava e falava assim, ai, Quero dia, assim. será que eu vou conseguir ser igual? E comigo rolava isso, assim, pra mim eu tinha Rosa de referência a Cabriúna. Lala, né? Minha referência, tipo, nossa, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero igual essa Rosa, né? Então a Rosa de Cabriúna, sem dúvida, a peça... Foi a sua... Se Sabe você por que eu falar qual pergunto? peça você gostaria de reviver hoje, né? Toda a emoção, todos os sentimentos, Então, seria a Rosa deixa de eu te Cabriúna. perguntar, você, acredito, com certeza não, você não fez Pinóquio, outros espetáculos do Adiba, não. Do Adiba eu fiz o Povos do Mar Povos do Mar. e fiz o pessoal do Controvérsias, né? Eu fiz o Estado de Você Sítio. também participou do Controvérsias? Participei De Pina também? de última agora, um pouquinho antes de começar a pandemia, Nossa, tive uma passagem. A gente foi pro Fenata, o festival de Ponta Grossa, a gente foi pra Santa Você também Bárbara. esteve em Ponta Grossa? Aham. Agora eu vou te falar uma coisa, agora e dica para as outras pessoas, gente. Eu não sei se é bienal, não sei se é bienal ou anual. Tem o Festival de Contadores Encontro de Contadores de Histórias de Ponta Grossa. Uau, 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 uau. Ô, Ângelo, mas até falar disso, assim, quando fala contadores de histórias... Depois vamos entrar nessa questão de contadores de histórias. Pode ser. Mas a outra peça que eu ia falar, que pra mim marcou Vai. bastante, porque foi... não foi porque eu fiz a protagonista, que foi a primeira vez que eu fiz a protagonista, mas não porque assim, eu fui a protagonista, não é isso. Mas é num quesito assim, quando você é a protagonista, parece que o espetáculo inteiro é feito pra você. Porque você não sai de cena, o tempo todo em cena. Então é muito mágico isso, tipo, você pode entrar dentro daquele, né, daquela personagem. Vamos combinar, ser protagonista é uma coisa, antagonista é outra. Figurante é outro. O figurante merece o respeito, nada funciona sem iluminador, sem o. Sim, a pessoa que sem vai ali o limpar o faxineiro, espaço, nada. Exatamente. Mas você ser protagonista, mano, é um peso, é um. Pra mim, o fortaço, mais mágico, cara. assim, porque assim, eu não acreditava ainda em mim, né? Tipo, quando o Daniel chamou pra fazer o Cálata, que foi a primeira protagonista.
que foi a Alice. Eu Você fazia... lembra disso? Lembro. Você não vai? Ogro. E o Claudinho, né, era meu irmão. Então a gente. Ai, que Então pra saudade. mim foi incrível porque eu tive essa sensação de que eu podia ficar sentindo a vida da personagem ali passando pelo mundo mágico, né? Que tinha toda essa verdade. magia. Alice, não, como é que era o nome? O nome dela era Alice. Alice. Alice Jorge. Alice Jorge. Gente. Tinha o Goblin, né? Tinha O Goblin, era a Paula. Nossa. Lagarto. Aliás, que saudade, viu? Trabalhar com esses dois. Pena que eles já estão numa outra pegada de trabalho aí e tal, que não é. Mas Porque, marcaram a história aqui. galera, fez parte, tipo, um canto assim da costela em algum lugar, só pra ir colocando os nomes das pessoas que passaram pela Papatapatai, gente. né? Você Papatapatai. inclusive sabia que esse nome é Papatapatai, quem sugeriu foi eu? Não. Porque Eu sei o significado, mas não. o Júnior Magresco, ele era diretor nosso. Primeiro saiu a Diba, saiu o Carlinhos. Carlinhos saiu, tal. Aí a gente precisava de um diretor. Eu não sei se foi o Carlinhos ou se foi a Pilar. A Pilar, marido da Pilar Olmos. A Pilar... Já ouvi falar, mas não conheci. Eu acho que a Pilar que saiu e daí precisava, tipo, o grupo da Fundac estava ali e não tinha um diretor. Não tinha quem encabeçasse, né? Daí a gente, o Júnior, ele já tinha ou seja, ele já direcionava de certa forma, e aí a gente falou, Júnior, inclusive, ele teve que encabeçar isto, porque quem estava nos dirigindo saiu assim de solavanco. Alguém tem que encabeçar, ou senão para. Aí a gente chegou pro Júnior, faz isso, tarará, e... Não é a Cantora Careca? Isso, é onde entrou a Cantora Careca. Eu não tava, mas eu já ouvi falar. É onde entrou a Cantora Careca, inclusive o primeiro grupo a ganhar a fase regional do Mapa Cultural Paulista. A gente ganhou de Pinda, ganhou de São Taubaté, São José, Jacareí, Cláudio Coca e Escambau. Caraguá ganhou, menos por aí. Daí a gente montou o novo grupo. E qual seria o nome desse grupo? A gente precisava de uma coisa como se fosse um estanque, algo que estancasse, ou costurasse, ou que remendava. Aí eu lembrei dessa história da roça. Na roça tem um cogumelo que dá assim na árvore, uma coisa roxa, verde musgo, assim, que você chuta, faz aquele pó. E esse pó é usado para tapar o taio. É o corte. Para tapar o taio, que era o nosso caso ali. Então aí tem que ter um nome bonito. Então é pó para tapar taio. Pó para tapar o taio. Pó para tapar taio. Legal. E eu não sabia desse cogumelo, eu sabia do pó, ele eu é um achava que era pó de fungo, café. ele é um cogumelo, ele é um fungo mesmo, uma coisa assim, umas coisas verde musgo, que você bate o pé, faz aquela poeira. E é o pó de sulfa, é tipo um pó de sulfa que você coloca no taio e ele fecha. Então foi tipo, casou, pó para tapar taio. Olha, que louco, sabe? Combina os musgos aqui, ó. Verdade. Combina. Os verdes musgos. Ai, Bruno, ó. Tem uma pergunta? Então, a gente pergunta não, porque a conversa tá desenrolando tão legal, a gente... Mas Então, dentro da plantadeira de histórias, aí. pode ser? Sim, onde você entrou nesse papo de contadora de história, então menina. eu ia até falar, né? Eu até brinquei com a minha esposa hoje e falei assim, nossa, plantadeira de história, não sei o que, uau! Aí eu brinquei com ela e falei, temos mais uma concorrente. Imagina, tipo, uau. Não, inclusive só eu sozinho, eu não empurro muro nenhum, em 2, em 3, e quanto mais a gente... Sim. Então, por favor, onde você iniciou nessa história de contar história? Aliás, eu nunca vi. Você tá, inclusive, você quer divulgar? Posso falar. Onde que eu assisto, YouTube, né? Porque... Então, primeiro, como começou essa história de plantadeira de história, eu estava em paralelo aos cursos que eu vinha fazendo, de empreendedorismo e tudo mais. Isso lá em Sampa. Não, aqui mesmo. Tudo pandemia, tudo via internet. Porque quando começou a pandemia, eu estava fazendo Senac Pinda, estava fazendo técnico em teatro. Porque minha vida toda foi na prática, eu tirei meu DRT de atriz,
Só que eu nunca tive uma faculdade, um curso, só workshops, cursos livres. Então eu fui fazer um técnico lá. Eu peguei uma bolsa e aí tava rolando isso. Tava no Controvérsias e tava na Severina, 2 grupos, né? O grupo da Diba e da Maíra, da Laila, o pessoal de lá. Aí eu voltei, terminei o Senac pelo remoto e comecei a fazer cursos. Nisso, a plantadeira nasce na pandemia. Foi em outubro. O que acontece? Sem querer, inclusive. Por quê? Porque o meu sobrinho, que é o Davi, que até tava no carro agora, ele... Pequenininho. Ele pergunta tudo, assim, você tem que ficar com o Google na mão pra você conseguir responder as coisas pra ele, né? Porque eu não sei por que o vento seca, como que eu vou explicar? Por que o vento seca, por que se Deus é a lua, o que acontece depois da morte. Então, assim... tudo que você falou aí até hoje eu ouvi, mas... Por que o vento seca é ótimo. Ele perguntou. Gente, o Davi, você vê o nível da criança, é assim. Nunca vi essa pergunta na minha vida. A mãe dele deu uma flor pra ele e ele falou: mamãe, por que você fez isso? Você matou a flor, tinha que me dar uma semente. Então, assim, você vê a mãe entrou em depressão depois disso, né? Né? Tipo... Então, assim, as crianças hoje em dia dão um negócio na gente, né? Nossa, Bruna, vou reforçar. Por que o vento seca? Eu vou até anotar isso. Por que o vento seca? Porque existem perguntas. Por que a água do mar é salgada? Né? Por que... E tarará. Por que... Aí, nisto, de onde vem o vento? Agora, por que o vento seca? Será que ele quer dizer... Tá ventando e depois para o secar nesse sentido? Eu acho que na situação ali era de secar mesmo. Tá ventando, seca a roupa, seca as coisas. Tá. Eu acho que era disso. Pensei que era porque o vento para. Você quer ir mais longe ainda, não tá bom não pra você. Gente, vai. Aí nisso, ele tava com medo da morte. Ele falou, ele soltou que tava com medo de morrer. Então acho que por causa da escola, pandemia, essa coisa toda. Naquela idade. Você tava com medo de morrer. E eu fiquei em choque, né? Tipo assim, como assim tá com medo de morrer, criança? Vai brincar, tá louco? Vai brincar, mano. Daí, então eu peguei e contei a história do Davi Lucas, tentando falar da morte de uma forma natural, né? Então, falando das plantas que morrem, da transformação, né, que existe. Sim. Então, morre e vira uma outra coisa, o ciclo da vida, né? Sim. E aí, nessa contação de história falando do menino Davi, que deixa todo mundo doido, uma professora, eu coloquei no YouTube, detalhe que eu não fiz olhando pra câmera, detalhe que eu fiz tudo com objetos. E aí como você disse no início. Isso, foi a primeira, inclusive. Aí uma professora viu, foi a professora Fabi, a professora do Senac, e ela é contadora de histórias também. Nossa, inclusive é inspiração também. E aí ela encomendou, ela falou assim: Bruna, eu quero que você faça o presente do meu filho de aniversário. E aí eu quero que você conte a história desde quando eu conheci o pai dele, né? E falando sobre ele e que deixe uma mensagem assim, assado e tal. Aí eu fiz pro filho dela. Então assim, eu peguei essa encomenda. Aí onde eu enxerguei essa possibilidade, também com o incentivo dela, de que podia vender. Porque a gente estava numa pandemia, as pessoas estavam distantes, muitas, né? E queriam se abraçar e não podiam. Então, através das histórias, a gente pode... afetar as pessoas de uma forma boa, né? Tipo, expressar o amor a alguém que não sabe se expressar. Então foi nesse intuito, assim. Aí foi onde foi a primeira contação. Aí eu peguei a primeira encomenda, aí já olhei pra câmera. Eu comecei numa parede azul, que era do meu companheiro, lá na casa dele, que eu passei a pandemia mais na casa dele. Aí fiz um desenho na parede, fiz desenho de 2 árvores, coloquei uma cordinha e tal, contei. Depois eu fui para uma parede preta. Então, assim, essa coisa do desenho na parede já foi ficando característica, sabe? Tipo, desenho de giz na parede. Sim, esse inclusive da arte, tá? É isso. Zuleika Pacheco, desculpa. A Zuleika da Rosa de Cabriúna. Lembra, Zu, que eu falei? Lavadeira. Lembra que eu falei, Zu? Quem que delícia, aqui? Gente. Oi, Zuleika. Nossa, que gostoso. Foi assim que começou a plantadeira de histórias. E aí quando fala assim, ela é contadora de histórias, aquela coisa que é diferente, né? Isso que eu quero interrogar e questionar, perguntar, quer dizer, conhecer. O termo contador, plantadeira.
Porque plantador é uma coisa, eu sou plantador de cana, sou plantadora de cana, você é plantadeira. É, a plantadeira de histórias, eu vi... E não contadora ainda, ou seja, que termo é esse aí, meu? De onde você arrumou isso, Bruna? A plantadeira, eu lembro que eu ouvi, eu acredito que foi isso também, eu ouvi aquela música, eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, me encheu de bênção, sou plantadeira de semente boa. Essa plantadeira ficou na minha cabeça. Desculpa, pausa. Menina, eu não sabia que você cantava assim com essa voz também. Nossa. Eu tento hoje, eu tento. Aí, quiser fazer um trio aí, juntar, meu, uma dupla, um trio, um quarteto. Nossa, meu! Que é isso? Você é cantora também, danada. Sabe que eu invejo isso, né? Olha minha voz de cantor, como eu sou bom. Que é isso, baixo, Bruna? barito baixo, né? Barito no baixo, no pato rouco, né? Mas Parabéns, essa plantadeira veio daí e assim, tanto que falar que eu sou contadora de histórias, eu fiz um curso ou outro, então falta, né? Eu acho que a prática, até eu acho que é um outro lugar, né? Você contar a história. Então, por exemplo, vocês vão para um lugar, você e a Rita, por exemplo, vocês têm um repertório e aí já acontece naturalmente, porque você não tem um texto gravado, você tem um contexto. E aquilo é natural ali, você vai jogando, né? Muito improviso também. Então, assim, tanto que eu não faço ainda, pelo menos, presencial. É uma coisa que eu trabalhei no digital porque foi a forma aqui também de renda, porque eu tive na pandemia. Tá. Então eu tava vendendo histórias, né? Vendendo as histórias. Sempre tive esse lugar do social, uma história ou outra que eu me identifico e sinto vontade de contar, eu conto quando eu tenho tempo e paz, né? Porque essa coisa do dia a dia, das contas também. Então, a gente que trabalha com arte, a gente precisa de se inspirar, a gente precisa de boleto pago pra ficar tranquilo, pra poder criar, né? Tipo, então cria essa... Sim, às vezes eu tem que tô ter nessa paz, o pilha. termo que você falou, tem que estar em paz, aluguel pago, tudo Exatamente. pago, paraná, pra você poder... Então, às vezes eu quero fazer, mas não dá. Tipo, eu tô na pilha, não é nem... É por isso, pela falta de paz. Eu preciso acertar minha vida financeira, eu preciso criar uma base consistência, aí, uma base. Então eu sinto que eu tô nessa criação de base, porque minha vida foi toda muito voltada digamos, pro espiritual, assim, tipo, de fazer o que você ama, sem se preocupar com amanhã, sabe? E aí hoje eu tô trabalhando mais, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma independência, eu preciso disso. Pra poder florir mais, Pra poder né? florir mais. Eu quero, inclusive, meu objetivo é ter um espaço mais pro mato, assim, tipo, continuar trabalhando na internet, mas ter um canto numa chácara, sabe? Sim. Uma vida mais tranquila, agitada na internet, né? De fazer os trabalhos, tudo, de me manter conectada. Mas eu quero essa tranquilidade do campo, assim, sabe? Então eu acho que quando você vai, eu não sei, eu me sinto que eu vou ficando mais velha, você vai ficando mais essa coisa de selecionar os ambientes que você quer ficar. Sim. Eu acho que é natural. Sim. E o silêncio, gente, como eu prezo um lugar silencioso. Nossa, eu senti muita falta de silêncio. Sim. Justamente para poder fazer a contação de história, né? Então eu tenho que esperar madrugar para eu conseguir gravar. Sabe? Totalmente. Você tem que criar tem que estar livre, em paz, para entrar no clima. Você entrar num clima com o porteiro ali entregando a sua carta, que não sei o quê, cachorro latindo, o ônibus passando, no entanto que eu gravo de madrugada. Eu dei pra quem não entendeu, a plantadeira de histórias, eu conto histórias das pessoas. Então, o Ângelo quer contar a história dele, ou, por exemplo, ele vai fazer aniversário de casamento, de namoro, quer presentear a esposa dele. Ele vai me contar a história deles, desde quando eles se conheceram, e eu vou transformar numa forma lúdica. Era uma vez, aí eu conto ali desde a infância dele, da infância dela, quando eles se encontram. Então é real, né? É personalizada, totalmente personalizada. Nossa, meu. Então eu preciso de um tempo, também é terapêutico. As pessoas até me chamam de terapeuta às vezes, porque ela conta a história dela e eu reconto de uma forma lúdica. Isso eu demoro em torno de uns 2 dias para eu entregar, porque eu preciso
ouvir, Nossa, até que você criar. faz rápido, até dependendo, né? Mas De um tempo é uma questão rápido. de talento também, de sensibilidade, etc, né? Um monte de... Então é um trabalho que não dá pra fazer em grande escala. Por isso que eu não. acho que mais pessoas podiam fazer, assim. Ô, Bruna, Porque é um trabalho que faz bem, muito bem pro sério. outro, Ô, sabe? Bruna, eu perguntei agora sobre... você está ligada à contação de histórias, mas então é num outro nicho, numa outra área, não é? É numa outra área. É numa As pessoas me outra linkam área. muito com criança. Então, Tipo assim, quando fala- que legal ser Quando contadora de fala história. plantadeira de história, alguma coisa, para quem não sabe do foco, vai falar, é uma contadora de história, apenas que isso, desculpa, me perdoe, não, pode falar. apenas é uma contadora de história que adotou um outro termo diferenciado, plantadeira. Imaginei, não, ela planta histórias, porque o contador de histórias ele planta também, Sim, que nem sim. agora. Mas eu é tava um termo aqui, assim que eu não acho criado, né? Tipo, tanto que é patenteado também. Eu patenteei o nome, plantadeira de que legal, histórias. porque esses dias atrás aqui estavam os netos da Vivian aqui e eu contando histórias e vários vídeos, ou até mesmo quando a gente está por aí, a gente fala, gente, a história ela existe, a contação da história. Aí tem alguém querendo entrar, deixa eu só dar uma olhadinha. Dá pra fazer isso? Hã? Convidado quer entrar, é isso? Ai. Eu vou pôr porque eu tô louco para experimentar isso. Zu, você estava aqui, que a Rosana queria entrar, tá adicionando, Zuleika, eu não Que sei se a legal! internet vai... Nossa, que Mas legal. Eu também tô aprendendo essas coisas. Aí o que acontece? A contação da história, que eu sempre falo, ela existe desde a Idade da Pedra. Que o homem ia lá, caçava, tal, passava 2, 3 dias fora, voltava, juntava na caverna, todo mundo comendo ruga, e tipo, Contava como é que foi, como é que né, a caça, a não sei o caça. quê. Beleza, a contação de história existe desde aí, na minha opinião. Sim, sim. Não só na minha, imagina, eu aprendi com a opinião Não tinha geral. Aí. antes da escrita, né? Antes da Isso, escrita era... isso. E depois os avós contando, que nem o meu pai às vezes ainda vem e conta algumas histórias ainda e fala que foi assim. A minha avó na roça, quando a gente era moleque, contou pra gente Sherazade. Você fala, maluco, de onde veio isto? De onde é? É lá do Oriente Médio, se não me engano. E veio passando até a Europa, até chegar na minha avó Imagina, e gente. tudo e passou pra gente. Então, ou seja, mágico, é a planta que vai, cai a semente, aí você pega e planta novamente. Então eu linkei com isso. Entendi. Só que a plantadeira de história, como você está dizendo, é em outro sentido, não é? A plantadeira de histórias eu vejo como mexer com a raiz das pessoas, né? Então, por exemplo, eu vou contar a sua história, eu vou perguntar como que era Então a sua não seria história. Olha o provocador agora, sair daquela brincadeira de talk show de Jô Soares, né? Vou pra Bujanra, agora provocador. Não seria um cultivador de histórias, então? Não era, pode ser. só pra gente. Só pra... Mas Adorei isso, adorei. eu achei a plantadeira, pra mim soou, assim, então que tem essa coisa da sonoridade, da escrita, né? Não, e tudo a ver, plantar. Plantar, o Semente que eu é tudo. planto, né? Tipo, eu planto o amor, a empatia, então, o perdão, essas são as coisas que eu tenho de valores, né? Então é isso que eu planto, que é o que eu deixo pro outro. E aí quem quiser ir regando, a gente vai Sabe o que acontece? partilhando dos frutos juntos. Agora eu vou linkar agora. A semente, ela só existe por conta da árvore. Então você cultiva, você plantando, você está cultivando também. Então continue plantadeira de histórias, menina. Agora, meu Deus. E aí quem quiser ver, eu criei no YouTube, que é onde eu hospedo os vídeos, porque meu trabalho até então ele é totalmente digital, eu ainda não fiz presencial. Porque eu faço por takes também, né? Então eu faço um pedaço do vídeo, depois eu faço outro, depois eu edito, mando pra pessoa editado, mando o link do YouTube. Então eu uso o YouTube pra hospedar, se a pessoa quiser baixar o vídeo ela baixa. Mas fica público? Não fica público, fica em modo não listado, que tem isso também.
como é uma história de uma pessoa, você não pode publicar assim, né? Então é particular, é como Ô, uma Bruna. psicóloga, né? Tá, ô Bruna, vou fazer um apelo aqui. Por que você também não entra nessa área da contação, então, não como plantadeira, mas da contação, menina? Eu vejo a sua imagem e tal, lá, é a cara da contadora de história. E, você canta muito bem, obrigado. Você tem toda. Você não se interessa em entrar como contadora de histórias também? Inclusive, eu quero dar uns toques para você, assim, de festivais que é top. Legal. Festival Boca do Céu. Procura. Boca do Você Céu. só Já ouviu comentou uma falar? vez. Não! Assim, você pode se inscrever para contar. Não lembro os outros, mas para fazer cursos também, por exemplo, você faz um curso com. Você só pode eu já caí nessa de me inscrever em todos, mas não, você vai ser selecionado em 2. Então, por exemplo, vai fazer o curso com Raj da Índia. Legal. Eu fiz como indiana e fiz da França. E nossa, a Rita fez com canadense, tarará. Muito E legal. que lugar, é assim, é bem que a sua cara mesmo. Aquela coisa do ia ser legal brincante, demais. a coisa acontecendo, ótimo. Boca do céu. O que acontece? O que acontece é que a contação de história é ampla demais, né? Tudo você pode contar. Eu cheguei a contar história de empresa, cheguei a contar história de lugares, então eu fui para esse ambiente do turismo. Então, assim, é muito amplo. Aí, o que eu tô mais próxima agora? Que por conta do Memória Caiçara, que foi esse evento que a gente realizou, esse encontro que a gente realizou, né? Que eu estava comentando no começo de unir a cultura caiçara, o pessoal de Ubatuba, de São Sebastião, Caraguá, ver o que ainda existe, fortalecer e resgatar. Eu fiz o primeiro e o segundo encontro. Agora, eu não pretendo mais puxar como líder esses encontros, porque é bastante responsabilidade, a não ser que seja um contrato, alguma coisa assim, né? Aí é diferente, um trabalho mesmo, né? Mas para ajudar, eu tô, tipo, para contribuir num pedaço, né? Tô aberta aí. Mas aí me aproximou dessas histórias de quem ainda tem a tradição cultural popular aqui na cidade, por exemplo, que eu falei da Folia de Reis, né? Do Fandango Caiçara, dos mestres, do seu Sebastião Isidoro, que era o festeiro. Então, assim, eu fiquei interessada em contar as histórias deles. Sim. E contar as histórias, porque aí eu pensei assim, poxa, eu não vou conseguir mais ficar fazendo o encontro, que é muito trabalho. E aí depende da situação financeira. Mas eu posso continuar contando essas histórias. Sim. E essas histórias, elas podem ser disponibilizadas para a rede escolar, por exemplo. Eu achei muito interessante, porque você você não pegou um comum, você pegou uma proposta, uma vertente, uma ideia diferente, inédita, eu diria. Inédita, eu diria. Assim, aqui no litoral, com certeza é inédito. Não sei no resto do Brasil e do mundo, mas assim, eu acredito que divulgando é inédito, porque eu pesquisei, né, tipo, para ter referências, eu não tive referência, assim, de quem faz isso, né, eu não achei, pelo menos, se alguém achar, pode me mandar, que eu gostaria de ter referências, trocar, né, com a pessoa, porque eu tive que criar um método de o que perguntar para a pessoa, porque a história é muito vasta, você pode... E aí, como decidir os pontos chaves, né? Quais as perguntas para ajudar? Nossa, meu, totalmente diferente do que eu tô acostumado. É personalizado, Totalmente. é de acordo com a história dela, né? De cada um. De cada um. Então, assim, é uma surpresa, peculiar para cada um. É uma surpresa. É uma receita para cada um. Não é um. Eu pego hoje, eu vou contar uma história, eu pego o livro, tá, beleza, leio, entendi, beleza, montei na minha cabeça. Então tais pontos, eu vou fazer isso, tá, não sei o que, tarará. Beleza, liga aí, vamos lá, agora liga aí, né? E tarará, conta. Agora, quando é pessoal, assim, individual, é delicado para rimar. É delicado Então, dependendo da situação, você usa muito a questão poética, né? Cada um é uma linguagem, de repente. Alguns é mais música, outros não. Alguns é mais... eu
acho que eu ainda tô descobrindo, assim, né? É Então, uma assim, experiência, meu, uma top, top. Agora eu falo isso, experiência. Bruna, porque eu e a Rita, a gente está numa linha que, humildemente, digamos assim, você liga a TV aqui e tem um contador de histórias. E então o vento soprou. E então veio o mar. Não sei o que, com lençol. Uma linguagem assim, tudo bem, tá? Tá. Aí a gente optou por, não, vamos fazer um personagem caiçara como se fosse. Já tentaram mudar isso, já tentaram mudar. Eu falei, não, não, não. Já tentaram colocar espingardinha de plástico na nossa mão, tentar teatralizar a coisa. Eu falei assim, não, eu quero fazer o senhorzinho que conta a história do jeito que o meu avô contava. Fica quieto aí que eu tô falando. E que só que, que só que, que só que, que só que. Tipo, aquele para quando a cidade precisar de um senhor que conte uma história como um natural quase, não algo cênico, entendeu? Beleza. Agora, Entendo. essa que você pegou não é nenhum nem outro. É Não. um. E aí, como é uma descoberta, e aí você fala, por que você não conta tal história, né? Vai pra essa vertente. Eu acho que tem que ter um foco, eu sou muito do foco. Porque uma vez você falou isso, né? Você fica fazendo muita coisa pra... Eu não sou contra, mas assim, É um tipo, é um como eu gênero. ainda tô descobrindo muita coisa, eu acredito que eu preciso me dedicar nisso. Então, assim, Sim, é um diferencial, meu. Vai entendeu? fundo, foca nisso, porque, putz, que interessante que é isso. Não é comum como nossa. No YouTube você acha. Tem como é que é, o Geraldinho, que é um que a Rita gosta de brincar com ele, que conta o caos da bicicleta, ou do marimbondo, faz é uns senhorzinhos mesmo. Ele não é um personagem, é aquilo, que é o que a gente procura representar, né? Então tem esse que é o contador de história, pegar o meu avô e filmar ele, vô, conta aquela história lá do tal, não sei o quê, que é esse foco que a gente busca, esse caminho aí. E Sim. tem o contador de histórias e então o vento soprou e joga purpurina, tipo essa linguagem. Essa linguagem aí, essa proposta é inédita. Foco nela continue, eu acho, viu? Eu tô. Vai E nela tem essa. que... Como tá caminhando essa coisa do empreendedorismo, então eu vejo com uma potência, porque como você falou, é um mar, né? Tipo, não tem gente. Meu, é Não um tem ninguém. diferenciado, é Você um fala, diferenciado. é único, né? Você não tem. Sim, E outra, não tem ninguém, mas eu acho que, igual, né? Não dá, a gente não dá conta de contar todas as histórias do mundo. Então, assim, como é uma coisa que faz tão bem, eu acho que, inclusive, tem que outras pessoas buscarem também esse caminho, sabe? sim, pra Tipo, ajudar, né? pra Dar ter conta mais do gente, mundo. pra dar conta do mundo. Então eu acho E que. continuar E continuar plantando. plantando. Então Boa. eu até cheguei a fazer uma oficina, mas eu vou melhorar um workshop, uma oficina pra poder. Porque como eu ainda tô descobrindo, né, esse caminho, quando eu tiver mais estruturada, eu quero ensinar a pessoa também. E cada um vai descobrir o seu caminho, mas uma estrutura pra começar de repente, não sei. Eu vou Sim. pensar nisso. Mas só pra finalizar a ideia das histórias das pessoas lá, dos caiçaras e tudo mais, Aham. eu quero contar essas histórias. Eu tava pensando, em dezembro a gente fica. Eu fico desempregada em dezembro. Ficamos. Ficamos, né? Tipo, então aí eu fico pensando, eu quero contar essa história como? Qual tempo? Eu vou ter que dar um jeito de arrumar outro trabalho, o que eu vou fazer nesse tempo. Então, assim, esse prêmio da Tarsila do Amaral que a gente está concorrendo, eu e a Regina daqui de Caraguá, se a gente pegar um desses lugares aí, né, tipo, vamos supor, segundo, primeiro, terceiro lugar, que tem verba mesmo, a gente vai investir, cada um tem o seu projeto de investimento e tal, a gente até fala no vídeo, mas o que eu quero é poder estar também contando o que eu vou dar em troca, né? O que eu vou servir à população é poder estar contando essas histórias, sabe? Uhum. E então quem quiser ajudar é uma curtida, é uma curtida. Então ali no Facebook, como vocês estão aqui no Facebook, o Facebook Bruna Guimarães aí Plantadeira de Histórias, depois eu posso até deixar o comentário do link, né? Eu postei o meu último post tem o meu link e tem o link da Regina. Aí quem puder é só ir lá e curtir.
curtir a gente no link, já vai direto pro Instagram. Então, depois eu deixo o link aqui também nos comentários, aí quem puder ajudar aí. Vai ser até o dia Aliás, 16. pra gente já facilitar, esse link, tudo isso, já está no seu perfil do Face. Tá, já está. Bruna Guimarães. Isso. Beleza. Gente, eu acho que para não ficar enfadonho, inclusive respeitando a minha convidada aqui, uau, muito obrigado a todos que assistiram, que estão assistindo, os que vão assistir, os que amam a arte, etc. Tarará, tarará. Muito obrigado a Bruna e continue. A minha frase final é assim: continue. Você já jogou a semente, a sua árvore já cresceu. Agora, eu acredito que se ela já não está dando flores e frutos e sementes, continue plantando histórias, Bruna. Continue. Meu, que orgulho, Obrigada. que bonitinho. Assim, que bonitinho, cara. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Muita gratidão, Ângelo. Pra mim foi especial estar aqui com você. Eu tenho feito lives e tudo mais, mas por ter começado com você, né, tem um respeito, tem uma história aí, que um dia, inclusive, eu vou contar a minha história, então você vai estar nela. E aí, gratidão ao público, né, e essa energia boa que eu sinto de você, assim, a sua casa, que é sua companheira. Obrigada por me receber. Oh, meu E conte sempre comigo aí. E vamos contar a sua história, hein? Opa, nossa senhora! Você vai precisar de uma floresta, hein? Vai precisar de um terreno bom aí, hein? Bruna, muito obrigado, querida. Obrigada. Continue com Deus. Abraço pra mamãe e pro papai. Eu não vi aqui, fala que saudade. Seu pai, nossa, meu. Eu mando sim. Fala pra ele vai que... ver. Mostra pra ele, fala que eu, Pode deixar. fantástico. Gente bonita, continuemos com Deus e que a força esteja convosco.